Bem-vindos a estas conversas na galeria, no pavilhão Julião Sarmento, hoje com o João Onofre, que esteve connosco nas últimas 7 semanas, não ele, as obras. Esta exposição, para enquadrar um bocadinho, enquadra-se numa das linhas de programação do pavilhão Julião Sarmento, nomeadamente neste primeiro ano, abrimos em junho, que é o que eu chamo de ativar a coleção, ou seja, mostrar os vídeos da coleção. E no caso do João Onofre, a coleção tem 5 vídeos, não, 4. 4 ou 5, sim. É este e é o Making of, o Pas d'Action, a Catriona Show Things Baldassare, e portanto mostrar as obras da coleção, mas ir além da coleção. E portanto mostrar obras mais recentes dos artistas que pertencem à coleção. E foi isso que fizemos com estas 7 semanas, 7 obras, mais 2. As mais 2 é precisamente estas 2. As outras, isso foi uma opção curatorial, mas muito falada com o João, de fazer um vídeo, mostrar um vídeo cada semana. Ou seja, em vez de fazermos um visionamento, isso implicava fazer uma montagem, que no fundo era fazer um filme, porque era juntar os vídeos e optámos porque achamos que o vídeo é um registro que exige um espaço e um tempo próprio. E como tal, a opção foi mostrar estes 7 vídeos em 7 semanas, um vídeo por semana. João, acho que foi a primeira vez que na tua, digamos, quase longa carreira, tivestes esta maneira de mostrar o teu trabalho. De facto, é a primeira vez que este formato, que se utiliza este formato para mostrar o meu trabalho em exposições. Geralmente, screenings eu não aceito. Quando tu dizes screenings, é quando um vídeo passa. Sala de cinema. Sala de cinema, um vídeo atrás do outro, depois fica uma confusão. Porque se perde o sentido. E assim, pareceu uma maneira muito. E obrigado por isso, mas pareceu uma maneira mais eficaz ou mais agradável de vermos as obras, uma por semana, está aberto a semana toda. E. Sim, é isto. E isso também é um lado, penso eu, que reforça algo que eu acho que a linguagem vídeo, que começa a ser desenvolvida a partir dos anos 60, 70, nomeadamente com os artistas a registarem ações no ateliê, pronto. Digamos que o paradigma disso são os vídeos do Bruce Nauman, não é? E todos os vídeos que ele fez com o torno do ateliê dele, que é uma coincidência com o teu trabalho, porque precisamente na coleção há vídeos que são feitos no teu estúdio, que era ali na Rua da Boa Vista a São Paulo, não é? É Rua de São Paulo já. Rua de São Paulo, mesmo Rua em de São frente, Paulo, no lado de São Paulo. Que é o caso do Making of, que parte do estúdio e faz o percurso até à Galeria Cristina Guerra. É o caso do Abutre. O João Onofre tem uns títulos muito difíceis para eu fixar, e portanto eu faço assim uma coisa descritiva, o Abutre. E o caso também da Catriona Show. É verdade. A cantar o Baldassare. Foi os que apresentámos aqui, sim. Exatamente. E a opção também de mostrarmos primeiro a Catriona Show a cantar o Baldassare é porque fazia ressonância com a própria coleção. A coleção tem Baldassare, tem várias obras do Baldassare, e o Baldassare tinha cantado os statements do Soloist,
E tu pediste, gostava um bocadinho que falasses da tua decisão, como é que te ocorreu, ou a tua decisão de pedires à Catriona Show para cantar o Solavit After Baldassare. Algum do meu trabalho ele funciona através de citação e de transformação do que é citado, mas isso é uma componente do trabalho. No caso da Catriona Shaw, Sings Baldassare, After Solavit. Nem tu próprio Sings, sabes os eu títulos. próprio não sei os títulos. Este é particularmente confuso, o que está aqui. Mas se me Mas deres mais ajuda. temos aqui a cábula. Catriona Show, Sings Baldassare, Sings Levitt, Ou seja, Re-edit Like a primeiro- Virgin, Extended Version. Exato. Pronto. O Baldassare Sings Louis é uma obra do Baldassare na qual ele está no seu ateliê e canta de uma maneira, enfim, nada profissional as frases do Sol Louis. E quando se engana volta outra vez a cantar, a tentar cantar essas frases. E aquilo tem um aspecto, é muito chatinho o vídeo, apesar de ser divertido. E parte da minha ideia era de trazer, deslocar este vídeo, que é um vídeo histórico, para a história do vídeo, para a história das artes visuais e também da performance feita por artistas. Porque o próprio vídeo de início já cita alguém, não é? Então eu cito um elemento que é, obviamente, começa por ser o soloite, que tenho interesse nessas frases. Por sua vez, cito o Aldissari a cantar o Luit, mas faço com uma cantora de cover versions, a tal Catriona Shaw, que é uma cantora com uma técnica bastante aperfeiçoada. E isto pomos por cima da banda sonora da parte instrumental. Fizemos um instrumental, eu e o Alexandre Camarão, que é um compositor e um intérprete, para fazer a versão extensa do Like a Virgin da Madonna. E isto gera outro signo, porque o Baldassare cantava essas frases do Louis sobre músicas conhecidas até à altura. O Like a Virgin é posterior a isso. E incuto um momento um pouco, a sensibilidade, enfim, talvez mais pop, no que é o racionalismo do Louis, não é? E o vídeo anda sempre nestes dois lados, uma coisa muito racional com Racional, conceptual, um som que nos está na memória coletiva, porque ninguém conseguiu escapar ao Like a Virgin. não. Toda a gente conhece esse tema. É um tema antes da era digital, como a conhecemos agora. É um tema dos 10 temas da história da música popular mais ouvidos, mais vendidos, com mais espaço. Isso já essa contabilização já não existe tanto por causa da era associas digital. ao videoclipe da Madonna na altura, é que eu associo, lembro perfeitamente. Mas pronto, isso agora é Não, outra não conversa. associo. Mas esse vídeo também tem uma curiosidade, porque esse vídeo foi feito na casa do Richard Prince. E aquela cama que está no vídeo original é a cama do Richard Prince. Eles na altura eram namorados. É curioso. Enfim. Sim, mas interessava-me isso, sobretudo pôr um texto altamente racional num tipo de registro musical que antes só faz chocar os sentidos das duas coisas, não é? A questão do som e a questão da música, como é óbvio, até no que acabaste de dizer, é muito importante no teu trabalho. Embora tu estudastes música ou... Não, Não. é uma grande falha minha. Desculpa. Só estudei artes visuais. Pois. Pintura, não foi? Pintura, uns aninhos, sim, 13, bacharelato com pintura, sim. Mas aqui atrás de nós, precisamente, está É verdade, exato. uma das obras que também pertence à coleção. Que se chama, sem título, Untitled Original Orchestrated Ersatz Light Version Original Video Soundtrack. Esta obra, ela é... Que é uma linha de edição de vinil que tu tens
também no teu trabalho, não é o único. Verdade. É, quando os trabalhos em vídeo têm uma componente forte conceptual, o som já tem essa componente, eu extraio o som, ficam peças autónomas como esta. Nós não podemos ver, e ainda bem, porque é um vídeo muito difícil para mim de ver, mas trata-se de. Eu convidei a Adelaide Ferreira, que hoje em dia infelizmente é política, na altura era só cantora pop popular, para cantar com ela um dueto de uma música dela. E assim o fizemos, mas a diferença que eu incuti nesse dueto, e eu não sei cantar, e Portanto, fizeste de Baldassare. fiz de Baldassare, exatamente. Pus-me diante do perigo. E convidei o mestre Vasco Pires de Azevedo para compor uma orquestração para o tema original da Adelaide Ferreira. Mudava tudo. O Dava Tudo, que também é um tema que nós devemos ter alguns nós mais, enfim, os mais novos talvez não, mas os da minha idade e talvez com uma idade superior se lembrem. É que é um tema radiofónico português que passou em todo o lado. Passou quando existiu na rádio, depois desapareceu, depois apareceu outra vez em concursos televisivos, para aparecer novamente em telenovelas, para depois a própria autora aparecer ela a interpretar 20 e tal anos depois aquilo ao vivo. E, mas enfim, estava o trabalho que fiz com o Vasco Pires de Azevedo foi de lhe pedir e vermos o tipo de orquestração e fizemos uma orquestração para uma orquestra sinfónica de 50 elementos que dá puxa do formato pop para outra coisa. E pronto, o que fizemos foi um dueto em palco, ao vivo, gravado no Teatro Helena Sai Costa, mas foi ao vivo só para a câmara. Ou seja, não existiu propriamente audiência. E por isso eu digo, na altura senti-me um pouco petrificado, porque estava a fazer um dueto com uma cantora profissional e eu não sei cantar. Mas a questão do petrificado interessa-me muito, porque eu acho que em vários dos teus trabalhos, e aqui podemos ver nomeadamente o Pas d'Action, onde isso é talvez muito visível, tu trabalhas o fracasso e o falhanço e pões os teus atores ou os teus modelos ou quem for em situações limite. Quer dizer, pedir à Companhia Nacional de Bailado para ficar em pontas até não aguentarem mais, é quase que tornares visível, por um lado, o limite humano, por outro lado, o fracasso e o falhanço, num tempo em que nós não gostamos de falhanços nem de fracassos e temos mesmo uma aversão aos que falham. Eu gostava que falasses um bocadinho sobre essa tua espécie de atração pelo abismo. Nesse Pas d'Action, o que vemos é. O vídeo é curto, tem 4 minutos, salvo erro, se não me falha a memória. E o que nós vemos na primeira imagem é logo o movimento, e depois ficamos. O espectador fica a ver o tempo a passar, que é curto, mas parece-nos um pouco mais longo porque a dificuldade, enfim, de manter o equilíbrio e de resistência dos bailarinos faz com que o mistério da duração aconteça, que se atrase o tempo, estando ele igual, não é? Ou seja, é quase como uma duração dilatada e vemos mais a par desse falhanço ou de saída de posição, vemos o tempo a estender. Não sei se na tua experiência de espectadora isso aconteceu ou não. Na experiência de espectadora, esse vídeo Taça-te, o do piano a arder, Pois, aí também é nós outra somos tentativa. confrontados com o sofrimento, digamos assim, de quem está a fazer aquelas ações, não é? Ou seja, nós sentimos a exaustão dos bailarinos e o corpo não aguentar mais, e no caso do pianista, ele a tentar ficar ao piano, com o piano já a arder,
Aliás, quase que sentimos o calor, não é? É muito, é muito físico nesse sentido. Sim, é outra tentativa de. Ele, nesse vídeo do Tasset, o João Aluim, que é um pianista de exceção, que agora é diretor de uma ópera no Chile, o que o João está a fazer é tentar fazer a interpretação do David Tudor, que é mais conhecida, do 433, utilizando a técnica de cada vez que começa um movimento, fecha a tampa do piano. Isso era uma questão que eu te queria pôr, porque isso não é Cage, não é? É cage, mas O fechar. ficou conhecida pela interpretação do Tudor porque ele fechava a tampa do piano e geralmente cronometrava, porque a peça tem andamentos e eles todos têm durações diferentes. Penso que o segundo andamento, se não me falha a memória, é o maior. E aí começa a crescer a parede de fogo que ele no filme está com este relógio, o João. E portanto ele está a contar o tempo por este relógio e aquilo está a ficar cada vez maior, 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 maior. E aí o tempo começa, a duração liga-se a uma ideia. Apesar de ter cortes o filme, eles estão na continuidade porque, enfim, porque eu não tenho vários pianos para pô-los todos a arder. Sim, Tinha de ser o seria um mesmo, não é? bocadinho até anti-ecológico. E, sim, Andar a queimar pianos. E de certa maneira é isso, é uma duração mais extensa, aliada a um sentimento muito visível, talvez, de insegurança, não é? E aquilo, o engraçado uma das partes que eu acho muito engraçada é que na mesa de edição aquilo, a mesa de edição, este filme, Making of não tem edição. não, esse não tem. Já vamos falar sobre ele. Aqui o Tasset e o Ghost, que também passou, que é a ilha que eu construí, que passa ali no Tejo, eles tiveram a montagem da Patrícia Saramago, que nos deixou a semana passada. E a Patrícia, assim, ela também fez a continuidade nesse filme. E a Patrícia, quando chegámos com o material à mesa de edição, ela montou segundo as minhas instruções e, impressionantemente aquilo deu 4 minutos e 33 na mousse. A interpretação ao vivo, sem mais um segundo, nem menos um segundo, e que no caso do vídeo quer dizer nem frames a menos, nem frames a mais. Portanto, a interpretação do João foi rigorosa. Rigorosa. O making of, que é basicamente o estafeta que vai ao teu estúdio buscar, sabemos, só no fim é que percebemos o quê, e levar à Galeria Cristina Guerra. Tenho uma curiosidade, a câmara estava aonde? Antes de haver Globos e Ubers, o filme é estruturado por eu lhe dar a câmara, o estafeta pega na câmara e vai para a mota e coloca na mota. E o que vemos é esse percurso até à galeria. Portanto, estava na moto, mas aonde? Nos sacos que eles têm em cima do depósito. Ok. Foi construído uma coisa deste género, as coisas que a gente faz com as câmaras e com os tripés, umas coisas. E eu vinha preparado para deixar lá a câmera e fazer aquele trajeto rápido também. O último vídeo, os dois últimos vídeos, a razão primeira porque os decidimos mostrar, eles já não pertencem à coleção, portanto são vídeos mais recentes, trabalho mais recente dele, mas porque achámos que era quase um trabalho que podia ter sido feito aqui em Belém, porque o da ilha é filmado a partir sensivelmente de onde é que tu partes? Da Expo. Da Expo, e faz o percurso todo do Tejo, não é? Até aqui há... Até desembocar ali em Algés, onde começa o mar. Exatamente. Aqui sim. E portanto, quando, não sei se vieram, os que vieram cá nessa semana, devem ter sentido que quase que podia ter sido filmado aqui,
ou que quando saíamos daqui víamos o que tínhamos acabado de ver no vídeo. E o mesmo um bocadinho com este barco, aí de uma maneira menos óbvia, mas o vídeo da última semana, o Sun, que é um barco que poderia estar aqui na doca do Bom Sucesso, ou seja, a doca aqui em frente ao pavilhão Julião Sarmento. Por acaso estava. Estava, não era? Pois. Eu fui buscar. Não estava em água, estava ao lado. E foi um vídeo que tu fizeste para a Trienal de Arquitetura, não é? Sim. Conta um bocadinho a história de Esse projeto patronal de arquitetura foi comissariado pelo Delfim Sardo, que elegeu 3 artistas e um cineasta. A saber, era eu, a Filipa César, o Solavisa, falta-me alguém. O Filipa César, Solavisa e o próprio Julião. E cada artista, e no caso do Solavisa, o cineasta, tinha de trabalhar com uma casa, um prédio, o que uma fosse. casa, uma obra de arquitetura. Exato. E o que nos era pedido era façam o que entender, mas tem de entrar a parte da arquitetura. E a mim que tocou-me ainda bem, o Ricardo Beck Gordon, uma casa que ele fez em Campo de Ourique, em Santa Isabel, em frente onde era o antigo British Hospital, por ali. Portanto, é nas traseiras dos Pedro Nunes, lá. E, bom, sobre o filme, que é o que está a passar hoje. A casa era uma casa muito particular, reparem. É uma casa que fazia entrada por baixo de uns prédios classe média e que se desenvolvia no interior De um pátio. de todas as traseiras de Campo de Ourique, digamos assim, das ruas que faziam o entorno. Isto é um nome técnico. Como é que se chamam as traseiras dos prédios? Alguém sabe? Exatamente. Os logradores, onde as pessoas penduram a roupa, tal. O promotor tinha comprado aquela área toda interna, que era uma área bastante grande, então o projeto arquitetónico chama-se Duas Casas em Campo de Ourique, em Santa Isabel. Uma para o promotor viver e outra para vender. E a arquitetura do Ricardo pronto, enfim, é incrível, é uma excelência. Mas, porém, o que eu vi, são casas lindíssimas, mas, de certa maneira, a casa tinha uma piscina muito lindíssima, tinha também, no outro lado, um lago interno, com nenúfares, e um jardim de inverno, tinha caves incríveis, ou seja, só que era toda exposta, toda exposta, continua, Aos olhares dos ao vizinhos. entorno, aos olhares dos vizinhos. Que todos os dias, quando vão estender a roupa, vê a piscina e quem lá estiver. Pronto, e os Portanto, era uma casa indiscreta, não era a janela indiscreta, era a casa indiscreta. casa indiscreta, de facto. E é isso, pronto. Eu, como não fui feito para andar a filmar arquitetura, percebi que eu tinha de fazer. Ou seja, para mim, pensei que eu tinha de ganhar a imagem pelo ar. Porque aquilo está tudo tão aterrado. E de alguma maneira. Ou seja, a construção do Ricardo é muito baixa, está agarrado ao solo e é tudo betão no exterior. E o entorno é todo muito vertical. De maneira que eu pensei que as imagens teriam de ser alguma coisa que vinha pelo ar para apanhar tudo, porque senão fazia uma reportagem fotográfica da arquitetura. Claro. Nesse aspecto, depois também, um pouco como me preparei para fazer o filme, em termos do que é que iria acontecer, estava-me a lembrar há pouco, hoje à tarde, antes de ir para cá, mas não sei ao certo o que seria, mas seria que tinha alguma coisa a ver com Buñuel. E alguma coisa que entra e que não é bem desejada, ou alguém que está lá ou algo que está e que de alguma forma propõe
novas leituras sobre a casa. É claro, ao longo da tua obra, claro, que tens filmes e cineastas que são seminais ou que são muito importantes para ti. Falaste agora do Buñuel, mas lembro de um dos primeiros trabalhos teus, Fassbinder. Sim, Gostava que nisso falasse. dos loops, Exato. faço E ainda. aqui isto também podia ser, não sei, a corda do Hitchcock, mas gostava que falasses assim de quais são os teus grandes heróis em termos de cineastas e que foram importantes para ti como referências, como maneira de pensares o teu trabalho em vídeo. O grande cineasta que eu admiro muito é o Buñuel. Mas os que utilizei nos meus filmes, de forma de citação, lá está, de citação e até de roubo descarado de material, que é o caso do Antonioni e do Fassbinder, que são filmes muito curtos, constituídos por imagens do próprio filme, extraídos do contexto e que estão sempre a repetir ou com uma ligeira edição, para a frente e para trás, para a frente, penso que é isto. Era no final dos anos 90 e era uma forma de poder trabalhar com a imagem em movimento não havendo recursos financeiros, não é? Era apropriando do material e tentando acrescentar alguma coisa que eu creio que consigo, pelo menos nesses dois filmes. Depois há outro filme que utilizo, faço uma citação do Bergman, que é o Casting, que muitos de vocês devem conhecer, não é? O filme desenvolve-se numa situação de casting e os modelos fotográficos, como esta modelo que aqui está atrás, aqui ao nosso lado, tinham de ditar a última frase que a Ingrid Bergman dizia no Stromboli, um filme muito neorrealista. E, sim, mas já são uma série de realizadores, já viste? Já vamos em sete pelo menos, assim que eu assim só pronto. Uh, este vídeo, como já disseste, isso é uma característica das tuas obras. Tu vais sempre buscar profissionais, ou seja, pôr um piano a arder é com um pianista que é um pianista muito bom. Aqui é uma top model, que te interessava a ideia, imagino eu, de beleza. Sim, sem dúvida. Pronto. Uma beleza envenenada um bocadinho mais, de ela comer as margaridas. Sim. Sim, pelo movimento que ela faz, ela acaba por não ser a bailarina da caixa de música, mas ela está fechada ali dentro. E enfim, desta forma de exposição, ela parece mesmo estar fechada nesse cubo preto. Mas está às voltas, às voltas. Há bocado, quando falavas do Hitchcock, há pouco, quando falavas do Hitchcock, era que esta história do loop foi roubado tecnicamente à corda do Hitchcock. Claro. Porque ela está sempre assim e o loop é feito quando ela vem atrás com o vestido dela à câmara, a lente só fica na cor e portanto daí dá para pôr o corte e juntar os dois. E tem um barulho super irritante, um som super irritante. Eu até acho graça, por acaso. Mas ainda voltando à questão dos profissionais, isto de o estafeta é um estafeta, um pianista é um pianista, fazes mesmo questão que de facto não sejam atores, podias ter arranjado um ator para representar um pianista, para fazer aquilo que ele fazia, ele não propriamente toca, não é? Isso é o que dá, para mim, para alguns espectadores, é o que dá a ligação da esfera estética que é a esfera real onde nós estamos. Ou seja, os bailarinos, se fossem atores a fingir, portanto, a representar que fossem bailarinos, isso é para o cinema. Exatamente. Eu estou mais envolvido com as ideias da performance, das artes visuais e de um direto e da ação.
e de uma ação que não seja tanto. E aquela ideia, enfim, que ao longo dos anos bem, tem sido abandonada, mas aquela ideia da performance, que a performance é o corpo do artista, ele próprio, ou seja, Sim. não recorrer a atores, não recorrer à interpretação. Claro que o Klein, mas o Klein recorreu mas ele, era ele que estava lá também, não é? A pôr a tinta, de algum modo. Mas pronto, não vamos entrar pelo lado de teorizar muito sobre a questão da performance. Mas de facto o vídeo, a estar mais próximo de alguma coisa, ou a estar num território entre coisas, estará entre pelo menos para ti, claramente, entre a performance, o cinema e as artes plásticas. Sim, ou seja, o, E como é que. a Como é que performance e o vídeo sempre andaram juntos. sim, sim, sim. É inevitável qualquer livro de videoarte ou se tenha experiências de artistas, tem de sempre vir agarrado à ideia de performance, porque depois os artistas começaram a perceber que precisavam de registar. E depois registar já é um médium. E depois ali na câmara fazes muitas coisas, plásticas, visuais, não é? Ou viras a câmara ao contrário, ou fazes a edição, ou enfim, há um sem número de coisas a fazer com o médium da imagem em movimento. E é a ligação por excelência, é performance com vídeo, foi o que sempre Claro, aconteceu até hoje. claro. Claro, pois há tantos artistas com diversos caminhos, a mim interessa cinema, música popular, ou por estes trabalhos que estamos a falar. Para a frente, não sei. Os últimos vídeos, digo isto porque os últimos vídeos não funcionam. Com certeza tem música popular, e naquele o Zootrópia, que é um filme de 2019, creio eu, 2019. 2019. 2019 ele tem uma música popular no seu centro, mas não, quer dizer, é uma situação meio estranha, onde há cantores gospel, jogadores de rugby e uma banda, uma coisa muito, uma ligação um pouco provável. Mas que não faz citação a outros autores. Assim, o caso do faz só a citação musical, exato. E mesmo o caso do último filme a última coisa que filmei foi com aquele ator do João Mota, foi muito conhecido por ganhar um Big Brother. Também é uma coisa que não faz citação direta a uma obra de arte. Trabalho assim é com um texto musical, uma poesia do Jeff Buckley. Muito bem, se calhar passávamos a palavra para o outro lado. Uma das razões destes encontros é precisamente a possibilidade de falarmos com o artista, de colocarmos questões e, portanto, alguém que quebre o gelo e interrogue, ou faça só um comentário, não tem que ser uma pergunta. Como é que. Agora Ou estamos então eu todos faço. embaraçados. Ou então faço uma pergunta. Sim, Pedro. Não, porque é interessante quando se vê o teu trabalho, há sempre uma sensação de que não é preciso acrescentar nada. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante e muito bonito no trabalho e que fico sempre, pronto, algo perturbado, porque realmente tu consegues fazer uma coisa que não, é quase como se retirasses todas as camadas que houvessem possíveis para fazer aquela cena e de repente deixas só o que é essencial. E isso eu acho que é sempre muito surpreendente ao encontrar com a tua obra. Não sei, eu não percebo, não é preciso fazer um comentário específico em relação a isso, é só uma. Uma nota. Obrigado, Pedro. E é bom ter a possibilidade de ir vendo as peças também assim com momentos diferentes, dar tempo a cada uma delas. Isso é importante. Eu acho que inauguramos aqui uma nova linha de programação de vídeo.
Mas concordo com o Pedro. Há de facto quase que os teus trabalhos são, para dizer isto assim de uma maneira, com uma imagem se calhar fácil ou demasiado fácil, são redondos. Ou seja, de facto, nada está a mais, nada está a menos. Há essa. O teu treino, tu definir-te-ias como um artista conceptual. Sim, mas eu não vejo outra possibilidade de um artista não ser um artista conceptual. Claro que depois há o domínio das artes plásticas, em que o que está na parede é mais ou menos bem pintado, ou o que está esculpido é mais ou menos. Quer dizer, mas esse também é o meu mundo, mas sim, mas não creio que isso seja uma novidade, não é? Não, não. Não é? Eu só queria confirmar. Sim, sim. Hoje em dia, às vezes, há pessoas que não são zangadas com o conceptualismo, mas não, quer dizer, nada que esteja aqui nesta exposição Sim, está fora. esta coleção é aliás, Nada, paradigmática disso. não é? Nada do que aqui está salta a esse canon da arte conceptual, creio eu. Mas só fazer uma pergunta. Foi muito difícil conseguires ter autorização do Globo Banco. Parece uma coisa gigantesca. A grua. O que é incrível é que não fez um único vizinho, só fez um homem. Olha, tu estavas a dizer que aquilo era um sítio de muita. Apaguei-os. Apaguei uma série de vizinhos nas últimas imagens. Sim. Isso foi difícil. Foi ainda um pouco. A produção foi relativamente. Ou seja, foi difícil devido ao proprietário, o tal promotor. Enfim. Isso é uma parte pessoal de tratar com ele foi difícil. Em termos de maquinaria, foi também complexo, porque a rua era muito estreita. E então, aquilo, tive de ter um apoio da Câmara Municipal de Lisboa para me limparem à volta de 50 e tal carros dessa rua. Porque senão não entrava o semi-reboque, eles chamam semi-reboque, mas são os maiores reboques que existem, com o barco. Ou seja, este semi-reboque só podia andar à noite. Este tipo de coisas só pode andar à noite. São muito grandes e enfim, com trânsito causava logo problemas, transtornos. Portanto, ele chegou de madrugada lá a Campo de Ourique e teve de entrar de marcha atrás com o barco, que é uma operação. Como a rua era muito estreita, o homem tinha marchas Não assim. usaste um drone. Pois, exato. Porque não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Na altura que tu mostraste o vídeo, eu tinha perguntado como foi a logística, tu foste muito misterioso e agora fiquei a saber que apagaste as personagens, que é uma coisa que eu me fazia imensa confusão, é que não se vê uma pessoa, não é? E isso era coisa. E tu na altura foste muito misterioso. Mas ainda bem, isso faz parte da obra. Há um casal. Parece um casal. Já não me recordo, sim. Mas eu paguei bastantes. Porque senão depois, repara, tudo adquiria outro significado. Porque depois aí mostrava a cara de quem olha e não estava bem a ser correto. Porque eu também era intruso, eu e as minhas câmaras e os barcos. E preferi pensar a coisa tipo resguardar essas pessoas. Foi por isso. Relativamente à coisa, então era um barco entrou de marcha atrás lá na rua e depois o pior disto ainda era a grua, porque aquilo tinha de vencer 80 metros. Epá, 80 metros será isto, é mais que isto, não? Sim. Daniel, sabes? É mais, não é? Esse braço tinha de vencer, aquilo são edifícios de 3 andares, por onde ia entrar a grua, ou só o braço, e tinha de chegar muito longe. Por isso era preciso uma mega grua. Mas as mega gruas, a coisa, por exemplo, para passarmos o barco, a grua tem de levar contrapesos. E os contrapesos, para serem aplicados no guindaste, tinham de passar por cima dos telhados das casas das pessoas.
cada contrapeso tinha 15 toneladas. Se um caísse, pronto, não caía, mas não caiu. E depois havia outra coisa difícil na produção, que era portanto, o proprietário tinha na sua casa alcatifa em todas as divisões e obrigou a produção, depois nós tínhamos também policiamento, não é? Tínhamos de contratar para esta operação. Então, tínhamos de estar todos a trabalhar descalços, para não sujar a alcatifa. Enfim, mais um pormenor. Era. O céu azul fantástico. Foi uma sorte. E outra das coisas também que correu bem na produção foi eu ter que fez toda a diferença, Pedro. Foi mandar lavar e pintar o casco do barco. Porque senão era só mexilhões. Horrível, assim, castanho e não sei o quê. E eu, pronto, isto é tempo e dinheiro, não é? Mas ficou bom porque depois há alguns planos que espelham o entorno e isso era ótimo. Porque estava tão pintadinho, tão lavadinho que vemos, portanto, os edifícios, os reflexos. Não é? Eu acho que resulta muito bem a visão de baixo para cima do barco. Parece que está dentro de água. Isso para mim foi o favorito. É que entras no abstrato. É uma coisa muito realista. O barco vem, se percebe mais ou menos onde é que está a grua e tal, não percebe bem. Essa parte remete ao oceano, remete a uma coisa completamente diferente. E gostei. Thank you. Porque, pronto, é outra coisa. O barco chega e está apertadinho, cantadinho, não sei o quê, mas ali. É. E porque o barco aterra sem velas e depois com um break e fica com velas? Pronto a navegar. É giro isso, não é? Obrigado. Sim, Eu era. tinha reparado, agora é que reparei, quer dizer, 10 anos depois, o gajo descobre, isso é que é bom. Está prontinho a sair. A sair ou a ficar, sim. Mas é tal e qual. Ele entra primeiro sem velas e depois são içadas lá dentro. E sim. E há uma corda a puxar, porque aquilo. Está pronto a navegar, não é? Embora com a queda puxada. Sim. Há Banda sonora, Rita, talvez ajude um bocadinho, porque o que eu pedi ao Sá foi para ele fazer para ele me olhar um pouco para. Nós tínhamos som de crianças ali, que é um som que acalma, vá. sim. É um São som bairro de bairro, familiares. familiar, que não tu reconheces aquilo. O fundo, essa associação das crianças. Sim. E depois pedi, ele tem lá uns brilhinhos musicais que curiosamente também fazem referência e já uma espécie de, não sei dizer, coisa. Ou seja, para além de fazerem referência, é uma coisa digital que vai buscar os sons de outro instrumento eletroacústico, mas desta feita um que funcionava de luz, é a luz, depois produz som. E quem fazia isto era o filho do realizador de cinema, que era compositor, portanto, o realizador de Solaris, que é que me ajuda? Isso, Tarkovsky. O filho dele era compositor e estava muito interessado nestes instrumentos musicais. E, portanto, há emulações dessas digitais, que são filtros, agora o nome é filtro, e que se têm ali uns apontamentos que talvez ajudem esses planos que estavas a falar. Eu acho que é visualmente. Eu também acho, Rita, acho que não. É o som é som, não é? O som afeta sempre. Mas ali é o azul, tanto pode ser fundo do mar, como pode ser céu. Ali, de repente, há não é ambíguo, para mim não era ambíguo, mas pode ser. De repente é para cima ou é o fundo.
E é essa coisa que eu chamo de emoção. É a queda para cima do barroco. Sim, é cada piscina, subida para baixo. Subida para baixo. Então, mais alguma questão? Querem tomar um chá? Então, muito obrigada. Até breve. Obrigado. Obrigada, por ter João. ouvido. Obrigada, João.